te ter aqui, muito prazer todo meu te ter aqui. Obrigada, nossa, eu tô com muita vergonha, meu Deus. Conheci a Gisele servindo aí, a gente se conheceu lá na igreja dela, pelo menos até onde eu lembro, né, Gi? Foi da região. É da equipe de jovens aí, de servos jovens aí. É uma menina que tem influenciado muito, não sei se ela tem noção do quanto ela tem influenciado, do quanto ela tem sido, sei lá, cara. Vocês não têm noção, a menina tá crescendo e segura ela, Brasil, vai longe. Ela tá aí se especializando, tá formando. Fala um pouquinho de você, gente. Fica à vontade aí com a galera. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Gisele. Eu tenho 22 anos. Não tenho 18, nem 17, né? Vocês se confundem a sua idade também. Mas vocês vão falar. Eu sou presidente de crianças e juniores da minha igreja, supervisora de célula, professora de escola bíblica. Então, eu tô envolvida muito na questão de crianças, juniores e também de evangelizações. Estou envolvida. Eu faço faculdade de pedagogia também. E eu estou aqui para Deus me usar também para falar com você. É isso, gente. É um prazer ter a Gia aqui, que super abraçou o projeto. Assim que eu falei com ela, que eu conversei com ela, ela super abraçou a ideia. A gente veio amadurecendo a ideia e foi muito bacana o nosso contato. E agora a gente quer dividir isso com vocês. Pedir para quem estiver aí abrir a Bíblia em 1 Coríntios. Deixa eu abrir aqui a anotaçãozinha pra gente não se perder, né? A gente vai dar um texto pequenininho. Ah, não, perdão. É porque é só pra lembrar que quem ficar até o final vai ganhar um brinde aí, gente. Então, obrigada aí. Mas quem ficar até o final tem que participar também, né, Ju? Tem que participar. Eu já falei que a galera aí vai interagindo, mandando comentários. Se alguém quiser mandar algum testemunho, mande aí o testemunho. Interaja conosco e fique até o final, que a gente vai sortear em um book que a Gisele também fotografa. O currículo da mulher é extenso, gente. Mexe com tudo e muito bem. Então vai ter esse sorteio aí e vai ser super bacana. Então, vamos lá, a gente vai ler aqui 1 Coríntios capítulo 2, a gente vai ler o verso 6 e 7, mas você aí na sua casa, assim que acabar a live, que não vai ser muito longa, recomendo que você leia aí do versículo 1 até o versículo 13, que você vai entender bastante aí, bem melhor o que Paulo está dizendo aí nesses versículos. Está escrito assim: porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida nos seres humanos. Foi mensagem do telefone. Escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Meu Deus, que texto maravilhoso! Aleluia! Vou deixar minha Bíblia aberta. Minha Bíblia é toda riscada. Tudo bem? Pode mandar aí, pode falar primeiro. Vou falar aqui um pouquinho e a gente vai dividindo aí. E, seguinte, uma coisa que eu acho muito bacana nesse texto, Paulo está falando na igreja de Corinto, é o seguinte: vocês não podem ser o tempo todo rasos assim, gente. Vão aprender mais. Se vocês mergulharem, se vocês aprofundarem, vocês vão ter conhecimento de uma sabedoria que não é uma sabedoria humana. Ele está falando que eles iam conhecer algo mais do que a ciência. A Gisele cursa ali pedagogia, eu estou cursando psicologia, e a gente sabe que mergulhado na palavra de Deus tem ensinamentos muito mais profundos que a faculdade pode ensinar. Minha turma é top, meus professores são tops, mas nada se compara à revelação que a Bíblia traz para nossas vidas. Nada se compara. Assim, é sensacional. E quanto mais eu estudo, mais eu tenho certeza que Deus é vivo, Deus é onipotente, onipresente, e Ele com certeza é o Deus vivo que merece louvor e adoração. Com certeza. E quanto mais eu estudo, mais eu tenho certeza do Deus que eu sirvo e como eu amo Ele e tudo que Ele faz. E eu anotei uma frase aqui para vocês do André Fernandes,
Quando a gente estava discutindo, eu e a Gisele falando sobre essa palavra, a gente falou muito sobre isso, de ser preparado. Tem muita gente que quer chegar em lugares altos, em lugares grandes, mas não se deixa ser trabalhado por Deus. Mas você só vai descobrir como Deus quer te usar se você estiver mergulhado em Deus. Se você estiver tendo intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, isso vai te levar a conhecer essas coisas que Paulo está falando, que não são, não faz parte dessa ciência da terra. Quando ele fala ali no final do versículo 2, ele fala assim, fica no chão, o negócio quer cair mesmo, vai ficar lá. Ele fala assim, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem dos poderes que a governam e que estão perdendo seu poder. Não é ciência, é revelação de Deus, é uma coisa muito mais profunda. E você só vai ser usado de uma maneira, sim, você só vai fluir no seu ministério, naquilo que Deus tem para você, quando você estiver mergulhado em Deus. Não tem como fugir disso. Fala aí, Gi, o que você notou? Sim, verdade. Muita gente quer viver coisas loucas, maravilhosas com Deus, são até impactados em acampamentos, retiros. A gente vê todos os jovens ali, por exemplo, em acampamento. Nosso maior exemplo é o acampamento, que a gente mais trabalha. Aí os jovens lá choram, ajoelha, Deus, levanta o sapato, eu quero viver, eu quero fazer. Só que na segunda-feira, a vida da pessoa continua a mesma vida que ela foi pro acampamento. Porque ela acha que só aquele momento ali vai mudar ela. Não, é uma vida contínua. Você recebeu uma palavra, agora o que você vai fazer com a palavra? Você tem que viver ela. E muita gente não faz nada para viver. Por exemplo, o pastor ora para mim, eu quero receber uma bênção, mas você está orando? Entende? Você está buscando, você está fazendo a sua parte? Porque Deus vai fazer a dele, agora é a nossa parte. O que nós estamos fazendo para viver isso? E Paulo está falando de coisas espirituais que muita gente não discerne. Tem muita gente que não entende o que eu entendo e não entende o que você entende. Porque quem é espiritual entende as coisas do espírito, mas quem é carnal vai entender só as coisas da carne. É isso. A frase que eu anotei do André, que eu até esqueci de falar, é a revelação de quem eu sou, preciso mudar aquilo que eu faço. Gente, isso é muito importante. Essa frase chegou na minha vida num momento muito decisivo. Eu estava recebendo muita coisa de Deus e eu não sabia para onde ir, que decisão tomar, que direção pegar. E quando eu ouvi essa frase numa das ministrações do André, eu falei, cara, isso é muito pesado. A revelação de quem eu sou precisa mudar aquilo que eu faço. Não adianta a gente querer mudar o mundo, ser uma influência para uma geração de jovens. Não adianta a gente querer ter na nossa igreja jovens avivalistas, mas nós não sermos avivados, nós não temos a vida do Espírito em nós. E quando a gente está falando aí de avivamento, a gente não está falando só do movimento, igual a gente falou, do acampamento, daquele momento bacana, de chorar e emocionar. Não é só isso. É o fruto do Espírito na sua vida todo dia. É as pessoas olharem para você e reconhecerem o cristão que você é. Tem que resplandecer na sua vida, nas suas atitudes, o cristão que você é. As pessoas têm que ver isso. Senão tem alguma coisa errada, cara. Tem um defeito de fábrica aí. Não é não, Gi? Verdade. As pessoas têm uma moça que mandou aqui que a pessoa tem que integrar, congregar. Eu acho que ela quis dizer isso. Tem que congregar também, tem que fazer parte do corpo de Cristo também, para viver isso. Não vale só eu, de vez em quando eu vou ao templo, de vez em quando eu oro, de vez em quando eu jejuo. Ela também tem que fazer parte do corpo de Cristo. E isso que você falou é muito importante, as pessoas verem Jesus em nós. Eu vou contar uma experiência, não é porque eu não gosto de falar muito para nossa Deus, mas é um testemunho, eu acredito, que assim, eu trabalhei num hospital quando eu era jovem, adolescente, fui jovem aprendiz, e lá no hospital eu ficava no bloco cirúrgico, eu era jovem, tô velha agora, eu ficava no bloco cirúrgico, então entrava pessoas ali no bloco que iam fazer uma cirurgia muito séria, talvez não poderiam sair mais. E eu era responsável por falar se a pessoa estava na recuperação ou se estava na cirurgia.
E as famílias lá fora ficavam preocupadas. Poxa, tem 5 horas que ele tá lá dentro. O que aconteceu? E se morresse, eu não poderia falar, infelizmente morreu. Não, era o médico. Mas graças a Deus ninguém morreu quando eu tava lá. Mas... Glória a Deus. Graças a Deus, porque eu ia mentir, ia falar, não, tá tudo bem. E a pessoa lá que realmente tinha gente que fazia isso. Então, chegou uma moça muito preocupada que a filha dela ia fazer uma cirurgia bariátrica e ela tava preocupada, que não sei o que, preocupada. E eu sentei com ela, eu parei de trabalhar, falei assim, eu vou esperar, já que tá tranquilo, sentei. Conversei com a moça, fica assim, falando de Jesus pra ela, tranquilo, fica tranquila, Deus tá no controle. E ela veio e falou assim, eu vejo uma luz em você. Aí eu fiquei assim, hã? Aleluia! Uma luz, algo diferente em você, uma paz. Aí eu fiquei assim, constrangida. Eu falei, nossa, eu, Jesus. Mas eu lembro que nesse tempo toda a igreja estava em jejum, em oração, e eu também estava buscando. Eu tinha meus 17 anos ali, eu também estava buscando o Espírito Santo, eu queria mais dele. Então, quando eu demonstrei que queria mais, ele transbordou na vida de outras pessoas também. Mas o que? Eu tive que buscar. Agora, se eu tivesse vendo só coisa na televisão, só comentando gírias, falando com a gente, não tô falando que gíria é errado, mas só na roda de conversa, de coisa nada a ver, eu ia transmitir o quê? Isso. Mas quando a gente busca o Espírito Santo, a gente busca o Senhor, jejua a hora, a gente transmite algo para as pessoas. Gisele, quanto tem você estar na igreja? Quanto tempo eu tô na igreja? Eu vou falar daqui a pouco. Então, eu vi uma moça no ônibus e eu olhei pra ela, eu nem conversei com ela. Ela era diferente, gente. Eu olhei pra essa moça e eu falei assim, essa moça é cristã. Nem pensei com a moça, ela nem falou lá pra mim. Aí eu fui e falei, eu vou perguntar a ela. Moça, você é cristã, você é evangélica? Ela, eu sou da Batista, Lagoinha e tal. Eu sabia, moça, que você era diferente. Eu sabia. Tem uma conexão ali do cristão. Eu senti que ela era diferente. Eu senti Jesus nela. E ela nem falou nada. Mas ela fez uma coisa. Ela tinha levantado para dar um lugar a uma pessoa. E aí, nessa atitude dela, eu também pensei assim, poxa, eu já tô achando que ela é diferente. E depois dessa atitude, eu acho que realmente ela tem algo diferente. Porque, gente, você levantar do seu lugar, que nem é preferencial, para dar lugar a uma pessoa, você tem que ser diferente. Você vai fechar os seus olhinhos e vai ficar sentado. Mas eu vi Jesus nela. E as pessoas estão vendo Jesus em você? Estão vendo? Ou estão vendo algo normal? Porque eu já vi isso na minha escola. Fulano evangélico? Nem parece. Fica a palavra um dia todo. Nem parece. Então a gente precisa transmitir, porque senão a gente envergonha o evangelho. Porque esse tipo de pessoa que diz que é cristão, mas age de forma errada na rua, na escola, acaba envergonhando o evangelho. E as outras pessoas não querem Jesus por causa dessas pequenas pessoas que erram. É verdade, muita verdade. E tipo assim, igual você falou aí das experiências que você teve, galera, se vocês quiserem contar experiências assim, podem colocar aí nos comentários que a gente vai tentar ler e acompanhar essas experiências. Um versículo que eu também anotei para ler aqui com vocês, mas esse é só para comentar aqui com vocês. Jesus, no capítulo 17 do livro de João, no verso 17, ele fala assim: que eles sejam teus por meio da verdade, e a tua mensagem é a verdade. Nós estamos ligados a Deus nessa passagem aqui. Jesus está ali antes de ir para a cruz, tendo uma oração com Deus. E, nossa, gente, é um capítulo muito lindo, é um capítulo que me emociona muito na Bíblia. E Jesus falou o seguinte: que vocês estejam ligados a Deus através da verdade, a verdade que é a palavra. Para você ser usado, para você ter esses sinais de um cristão verdadeiro na sua vida, cara, tem que ser através da palavra. Não adianta você querer liderar, não adianta você querer ser um avivalista e, nossa, tá à frente das pessoas se você não tá baseado na palavra, cara.
Hoje, para eu e a Gi chegarmos nesses 2 versículos que a gente leu aqui com vocês, a gente passou por muitas passagens bíblicas, né, Gi? A gente leu muita coisa. E, tipo, você tem que estar baseado em alguma coisa. Ninguém vai exalar a presença de Deus se não tiver baseado em alguma coisa. A Gi contou a experiência dela, eu lembrei de uma vez que muitos anos atrás,